Eu vou colocar aqui na tela, então, os jogadores que entraram no Hall da Fama no último final de semana, tá? É uma cerimônia que acontece, né, na NBA aí de tempos em tempos, né, quando tem jogadores para entrar no Hall da Fama, e eles já juntaram uma galera Precisa aí. usar esse blazer ridículo aí, pela... Esse blazer O blazer é de ridículo. Saibro. Renan, eu ia falar justamente isso, esse blazer horroroso, mas que tem essa galera no Hall da Fama, que eu vou dizer, então, os nomes da esquerda para a direita: Paul Gasol, Dirk Nowitzki, Greg Popovich, Tony Parker e Dwayne Wade. Tá? Um quinteto aí, vamos dizer, com 4 jogadores e um treinador. Cara, sem palavras, né? Alguns maiores do que outros, a gente pode até fazer essa brincadeira aqui depois, mas todos muito, muito grandes. E assim, é uma coisa que o pessoal vê com muito, muito bons olhos, né? Essa entrada no Hall da Fama do basquete. Né? Não tem, assim, muito um critério estabelecido, você tem que ser campeão, você tem que ser MVP, não. Mas chegam num consenso ali, né, para colocar esses caras. E eu queria ouvir de vocês aí, e já disparo aqui, tá? Sem ficar fazendo hora. Dwayne Wade, para mim... É claro que o Greg Popovich, se a gente for colocar um quesito treinador também, né, Sim. também está num patamar muito grande, mas dos jogadores aí, cara, para mim o Dwayne Wade é disparado, assim, primeiramente por gosto, né, e também porque o que jogou esse cara, o que conquistou, o que fez é gigante. Então, já deixando a minha opinião aí que Dwayne Wade, né, é o melhor desses 4 aí que entraram, é o cara mais protagonista desse Hall da Fama. Eu vou emendar aqui nessa, viu, André? Nessa esteira que você falou do Dwayne Wade, me permitem os companheiros aí a dar essa sequência. Ele é o maior jogador da história do Miami Heat, né? Ainda em que Sim. pese que o Heat tenha tido nas suas no seu hall aí em algum momento, né? O LeBron James, mas é o cara que é o maior, assim como também o Nowitzki, que é o maior da história do Dallas. Mas o Wade é o maior da história do Miami, é um cara que teve uma longevidade muito grande em alto nível. Tem aquele lance também, como você chegou a falar, né, de estilo de jogo, de todos esses aí, de estilo de jogo é o que mais me agrada, né? Então é uma questão aqui já um pouco pessoal, embora o Tony Parker seja meio que uma situação meio contraditória, porque eu não gosto do time que ele joga, não gostava do jeito que o time dele jogava, mas ele tem um estilo bem batinha, né, quando jogava, um estilo bem bacana também, mas o Wade é insuperável nesse quesito aí, realmente é um cara que é muito importante na história da NBA, muito relevante e é com certeza o mais importante daí. Mas o Nowitzki como estrangeiro, né, cara? Interessante que são 3 estrangeiros entrando aí, né? O francês, o espanhol e o alemão. Nowitzki com certeza é o estrangeiro mais importante, um cara que com números incríveis, né, durante toda a carreira, né? Então é importante, aí faz todo sentido que ele esteja aí. Para falar rapidinho, o Tony Parker também pela importância, junto com o Popovich até, né? Pela importância, pelo simbolismo que eles tiveram aí na época que o Spurs dominou a NBA, né? Nada mais justo do que eles estarem aí realmente, embora, quando eu falo que o Wade é o cara do Miami, o Tony Parker nunca foi o cara do Spurs. Antes dele vinha o Tim Duncan, inevitavelmente. Um cara muito importante, merece estar aí, mas ele não era o Spurs do Tony Parker. Antes disso era o Spurs do Duncan, né? Mas o Parker chegou a ser MVP de final, né, Fabião? Contra o Cleveland em 2007, chegou, né? Eu acho que ele foi o protagonista daquela final. Não que assim, né, ele seja maior que o Tim Duncan isso, no nesse geral. Sentido. Né? Isso, no geral, nesse sentido. Exatamente. Lógico, ele teve seu momento alto. Não quero falar um outro momento importante da carreira dele, porque não condiz com o basquete, e eu não posso me queimar aqui perante a todos, né? Mas ele teve seus momentos interessantes aí na sua carreira. Mas para terminar aqui, o Paul Gasol, ele é o cara talvez o menos importante aí, né? Lógico que muito crucial naquela época do Lakers, né? Fazendo aquela dupla ali com o Kobe Bryant, os caras se encaixaram muito bem ali, se entrosaram muito bem, importante. Quando ele estava no Memphis Grizzlies, não era era um cara já muito bom, mas ele não conquistou muitas coisas, na verdade não conquistou nada, só algumas chegadas aí, né, algumas disputas de playoff, mas foi no Lakers realmente que ele ficou muito grande, recentemente teve a camisa aposentada e tudo, é um cara realmente bem importante, até simbolicamente, né, por ser o cara espanhol que marca aquela geração espanhola tão poderosa que levou vários jogadores para a NBA, né? Rudy Fernandes, o próprio irmão dele, o Mark, e outros tantos aí, né? Então ele é bem simbólico nesse sentido, mas sendo bem injusto, né? E até frio para dizer, é o cara de menos talento aí, muito importante,
mas de menos talento aí, de menos conquistas. Conquistas não diria, né? Porque o Nowitzki tem um título só e o Gasol tem mais. Mas é um cara de menor relevância, eu diria, dentre esses 5 aí. Eu quero te ouvir, e vocês todos também depois, sobre o figurino. Não achei ridículo, como vocês falaram. Não. Lembra a cor da bola de basquete. Faz todo sentido, eu gostei. Boa. O problema é que não enviam um dress code antes, né? Tipo, venha vestido considerando que você vai ter de usar um blazer horrível. Então, se você pega aí o Tony Parker, que tá num visual all black, o blazer ficou mais encaixado, né? É verdade. Agora cara, você o Renan pega... percebe os detalhes que, assim, eu jamais iria olhar para isso, entendeu? O Dirk Nowitzki, que tava ali com um terno xadrez, que se você trocar aí o blazer dele pelo blazer que compunha o costume dele, ele está muito bem vestido. Mas aí o blazer terracota com a calça xadrez ficou um negócio meio estranho, né? Então, assim, deviam só notificar todo mundo de que ia ter que colocar esse blazer e o cara já ia aguardando esse visual esdrúxulo aí. Mas isso fora, né? Eu vou polemizar aqui, como eu sempre gosto quando eu falo de premiações, não só na NBA, mas eu acho que a NBA tem uma particularidade nisso, e aí eu vou pontuar. A gente costuma colocar o nosso critério à frente para dizer se a gente concorda ou não, e tá certo, né? A gente usa o nosso critério e os jurados, ou quem escolhe quem vai entrar no Hall da Fama, quem vai aposentar camisa, enfim, tem um outro tipo de análise, né? Eu tô rindo aí os comentários quando a gente fala disso. Eu também. Mas assim, eu consigo encarar, assim como eu já falei da aposentadoria de camisa, que acabou se tornando uma banalidade, e aí para homenagear realmente os grandes, você teve que fazer aquilo que fez com o Bill Russell, aí você coloca um jeito que é diferente dos outros, que você aposenta o número da camisa dele na liga inteira. Então isso traz essa banalidade. Eu acho que a gente tinha que respeitar realmente os muito diferentes para colocar essas homenagens, né? E às vezes a gente vê algumas camisas aposentadas aí que não condizem, e isso se transporta um pouco para o Hall da Fama da NBA, né? A gente vê às vezes alguns jogadores que foram... O que eu vejo, o critério ali do Hall da Fama, é que são jogadores notáveis, né? Que foram notáveis por algum quesito. Não quer dizer que ele seja o melhor jogador, mas que ele foi notável, que ele participou de um time diferente, que ele era uma das estrelas daquele time, mas não que ele tenha sido o protagonista do negócio todo, né? E aí a gente acaba colocando numa mesma prateleira, que é a prateleira do Hall da Fama, pessoas muito diferentes, né? Então a gente pode ver aí nessa mesma prateleira Paul Gasol, que é indiscutível, um cara notável e inesquecível pela torcida do Lakers, mas a gente coloca um Dwayne Wade, que é inesquecível para a NBA como um todo, né? Então a gente fica com essa defasagem. Então eu não consigo concordar com esse tipo de critério para eleger o Hall da Fama, mas eu consigo entender, é o critério adotado, e aí por isso há menos notáveis, todos notáveis, mas alguns de menos importância do que os outros, né? Então, mas todos ali merecidamente dentro desse critério que é o Hall da Fama. Então, é só esse senão que eu tenho com alguns prêmios que a NBA ou as franquias colocam, e aí a gente fica às vezes sem entender. Então, eu concordo com os 5 que estão ali, dentro do critério escolhido, né? Mas eu tenho esse senão aí de talvez selecionar um pouco melhor e realmente colocar os diferentes ali dentro, ou criar algumas categorias, enfim. Se a gente olhar, né, Renan, compartilhando aí do que você falou, eu acho que o Paul Gasol realmente, assim, né, falando individualmente, conquistas individuais, tirando os títulos, que são títulos coletivos, né, somando aí o tempo dele com
com o Kobe Bryant, né, que com certeza foi um tempo em que ele teve muito sucesso, né? Ele é um jogador perto dos outros aí que não tem, vamos dizer, o mesmo... Não tá na mesma prateleira. Porque, por exemplo, Dwayne Wade já foi MVP de final de NBA, né? E protagonismo, foi o principal jogador e é o maior jogador da história do Miami Heat. O Tony Parker talvez estaria ali mais próximo do Gasol, mas mesmo assim já foi o jogador principal em uma final de NBA, que a gente sabe que esse prêmio de MVP de final conta demais, assim como também o Nowitzki, né? O Nowitzki também já foi finalista, né? Já foi MVP de final e, cara, o Dallas, primeiro e único, né, título do Dallas Mavericks. Então, a gente sabe que tudo isso conta. Acho que é isso que o Renan quis dizer, mas não que não seja merecido essa questão do Paul Gasol. Mas exato. Né, tem toda essa questão aí. E realmente, assim, acho que já falei aqui antes, né? Acho que o Dwayne Wade, para mim, foi um cara que me fez gostar do basquete. Claro que ele não tinha o mesmo brilho que o LeBron James, né? Mas é um cara que era muito plástico, um cara que foi muito importante nos 2 títulos do Miami quando o LeBron estava lá e já tinha um título para chamar de seu, né? Lá em 2006. Claro que tinha Shaquille O'Neal também no time, mas o Dwayne Wade era de longe o melhor jogador daquele time, né? Então, foi um cara que, assim, se não tivesse as lesões também, teria sido ainda maior. Então, acho que o Wade é um cara, assim, totalmente fora de série, mas o Hall da Fama é isso, né? Acho que tem os critérios aí, mas a gente pode não concordar com todos eles, né?